Center Produções. Vou fazer a leiturinha que ele diz: bom dia a todos. Para nós é bom estar recebendo um trabalho pesquisa feito há mais de 30 anos com o auxílio da máquina Kirlian, que é uma máquina que fotografa a aura. Fomos pioneiros neste tipo de pesquisa. Este estudo faz parte de nossas palestras de orientação às instituições espiritualistas. Este tema... Espera aí só um pouquinho que está... Este tema, nestes 30 anos, já foi apresentado centenas de vezes e sempre com um grande público. Agora, desejo aumentar este público com os recursos da internet e passar este conhecimento a todos os meus amigos internautas, e peço também que repassem aos amigos, mantendo os devidos créditos. Espero que divulgue junto à sua casa de estudo. Muita paz, Márcio Pontes, www.center.psc.br, site de pesquisas. www.center.psc.br/cev.htm, Centro Espírita Virtual. Vamos lá. Gente, uma perguntinha. Vocês lembram bem o que é a aura, né? Vocês lembram bem o que é a aura? A aura é aquela que vem, que aparece, que tem muita gente que faz a leitura da aura. Então, a aura é aquele fluido de iluminação de forma ovalada, né, que aparece a partir do nosso corpo físico, né? Nós temos o duplo etérico, nós temos o perispírito, e envolvendo todos esses corpos, nós temos a aura, que ela modifica de cor, modifica de brilho, modifica de tamanho, dependendo da evolução espiritual daquela pessoa, daquele ser, né? Daquele espírito. Então, dependendo do alcance espiritual, a aura pode ser maior, mais elástica, vamos dizer assim, pode ser menor, pode estar mais junto do corpo, ela muda de coloração, dependendo do estado de espírito que estejamos. A nossa aura, todos a temos, porque ela faz parte da cortina fluídica que nos auxilia a nos mantermos um pouco mais distante do mundo espiritual, e, portanto, nela, muitas vezes, os espíritos inferiores batem e não conseguem entrar para estar em contato conosco. E ela pode mudar de tamanho, de cor, de brilho, num mesmo dia. Então, quando nós estamos mais alegres, ela está maior, ela está mais viva, ela está com cores mais claras, ela está mais brilhante. Dependendo de como esteja o nosso estado, às vezes abatido, ela diminui de tamanho, de coloração e de brilho.
Quando estamos próximos à morte, a nossa aura vai ficando enegrecida. E quando estamos também de baixo astral, de diversas formas, ela também pode ficar bem escura. O tamanho da aura, como eu falei, depende muito do estado adiantado do espírito, né? Jesus, por exemplo, a aura de Jesus envolve todo o nosso planeta. Nós estamos contidos na aura iluminada de Jesus. Então, vamos lá? Fluidos magnéticos e aura. Estudos feitos com a máquina Kirlian, enfocando basicamente o valor do passe magnético. Isto é Márcio Pontes, ele é psicólogo, Rua Silva Cardoso, 125.210, Rio de Janeiro. Tem aí os telefones. E isso foi quando ele, evidentemente, montou todo esse trabalho, né? Os sites dele, já falei, www.psicenter.psc.br. Vamos lá. A aura humana é vista como uma luz que envolve o corpo. O diâmetro varia conforme a elevação espiritual. Então, aqui ele tem uma foto, né, onde ele apresenta a aura. Este estudo ele fez mais baseado na foto. A foto Kirlian, gente, foi uma máquina que foi criada e ela fotografa exatamente a aura e os fluidos que envolvem essa aura. Está aqui. Esta foi a primeira foto tirada por nós. Parte da mão do meu pai, Frontino M. Pontes, né? Esse estudioso diz, ele fala muito, ele se refere bastante ao pai dele, né? Então, é Márcio o nome do rapaz que fez. Então, essa foi a primeira foto tirada por nós, pertence à mão do meu pai, Frontino M. Pontes. Então, vocês podem perceber, aqui é o dedo, aqui nós temos a aura, né? Tá vendo? Que contorna. Aqui é o dedo, olha, que ele tirou da mão. O estudo que eles fizeram foi mais do dedo indicador, tá vendo? E aqui nós temos o contorno, a aura e os fluidos saídos dessa aura. Detalhe de um dedo com a camada áurica e suas descargas energéticas. Então, aqui, olha, aqui é o dedo, aqui é a camada áurica desse dedo, e aqui as descargas energéticas saídas, né, dessa aura. O fluido magnético é de natureza tão evidente e objetiva que pode ser visto por videntes atravessando em forma de língua de fogo a aura das pessoas e projetando-se para fora do corpo somático. Isso está no livro Passes e Radiações do nosso Edgar Armond. Vamos lembrar o que é o corpo somático? Que isso tudo foi falado, né, no curso de passes, teve algumas aulas mesmo no curso de médiuns.
O corpo somático é o corpo físico, tá? Que o corpo físico é chamado de soma, né? Que é o corpo somático. Esta foi a primeira foto em que aparece as diferenças entre aura e fluido, segundo Edgar Armond. Olha aqui, gente. O dedo, né? Olha a aura. Opa, perdão, apertei aqui sem querer. A aura e olha o jato de fluido. Tá vendo? Os jatos de fluido saindo do dedo, né? Que é lógico que a gente vai expandir que isso sai na mão toda. Esta foto e as próximas mostram pessoas leigas, ou seja, sem conhecimento, em práticas de passes magnéticos. Pedimos a elas que fizessem passes entre eles. A primeira foto será o seu estado normal e a segunda foto durante o passe. Então, eram pessoas leigas que não conheciam, não eram passistas, não eram preparadas para dar o passe. Então, eles fotografaram antes, que é aqui, e fotografaram depois a pessoa tentando dar um passe. Essa é a segunda foto com pessoas leigas em passes magnéticos. Este é o estado em que estão dando o passe. Eu lhe digo que pouca coisa mudou. Eu vou voltar para outra foto que eu mostrei antes. Olha a pessoa fazendo os movimentos de um passe. E olha ela antes de dar o passe. E agora depois, ela dando o passe. Não tem quase diferença, né, gente? Não dá para ver. Diferença. Muito pouca coisa. Aqui é outra pessoa. Pessoa leiga no estado normal. A mesma pessoa após ensaiar um passe magnético. Olha, gente, observa bem. Tem diferença? Não tem diferença. Muito pouca diferença. A próxima. Uma terceira pessoa também leiga no estado normal. Foram feitas 42 fotos de pessoas leigas antes e depois de tentarem dar um passe. Então, aqui, antes dela tentar dar o passe, e aqui depois. Esse companheiro quase que apaga totalmente o seu campo fluídico, pois não fora educado ainda no processo de transmissão. Ó, esse daqui estava até se prejudicando, né? Porque, olha, aqui antes dele dar o passe, e aqui depois. Né? Ele dando o passe. Então, vocês percebem. Agora, iremos verificar como acontece com os médiuns passistas antes do passe e durante o passe magnético. É sempre bom lembrar que são fotos do dedo indicador. Médium passista em seu estado normal antes de aplicar o passe magnético. Dá para ver a diferença?
o mesmo médium durante a aplicação do passe magnético. Perceba o jato de luz que sai da ponta dos dedos. É o seu campo de energia ativado. Dá uma olhada, gente. Os menores, os que estão um pouquinho mais clarinhos, né? Mas olha, tudo jato de energia, ó, que sai fora a iluminação, né? Olha, vamos voltar. Olha aqui ele antes de dar o passe. E aqui ele em pleno trabalho, aplicando o passe. Gente, vocês percebam a diferença de uma pessoa leiga que tenta dar um passe. Vocês lembram quando eu dei aula do curso de passe? Eu normalmente uso de falar, gente, passe não é balé. Nós, quando damos os passes, nós não estamos fazendo uma dança, um balé, né? Olha se não é uma realidade e o quanto é importante a gente se preparar. Vocês viram a diferença dos leigos, daqueles que não estão preparados, para os passistas, preparados verdadeiramente. Por quê? Porque além de nós termos todo um conhecimento e agirmos com a vontade junto, com o pensamento, a força do pensamento, nós temos as equipes espirituais, né? Que estão conosco. Então, aqui o mesmo médium, tal, e o seu campo de energia ativado. Este é um segundo médium se preparando para dar passes. Notem que no seu dedo existem pontos de luz a serem ativados. Então, a gente percebe, olha, todos. Aqui ele está se preparando. Então, ele está ali na concentração, né, fazendo as preces, se unindo às equipes para poder dar o passe. Dá uma olhada, gente. Olha, é uma coisa assim impressionante, né? O médium anterior na atividade do passe. Notem que parece um sol radiante. Na verdade, o sol emite para a Terra energias magnéticas em forma de luz e calor indispensável à nossa vida terrena. Somos um pequeno sol e não sabemos disto. Dá uma olhada, esse médium faz a coisa com bastante amor, né, gente? Olha a intensidade disso daqui, ó. Aqui ele se preparando. Já é bastante iluminado e com bastante energia, né? Esse provavelmente é um médium doador mesmo, aquele que é chamado médium de cura, né? O médium doador mesmo de ectoplasma. A gente vê a saída. Aqui é outra foto, a seguinte. Médium em seu estado normal, preparando-se para dar o passe. Veja isso, o mesmo médium em trabalho de passe. Perceba quanta energia é capaz de emitir. Será que agora a gente vai começar a acreditar e a pensar com mais seriedade nesse campo de trabalho tão bonito que nós assumimos quando damos os nossos passes magnéticos, né, para os nossos assistidos? E o quanto é importante nós estarmos alimentando os nossos bons pensamentos, os nossos bons sentimentos, porque essa energia, que vocês vão ver mais lá para frente, esta é uma energia saudável, né? Mas também nós emitimos as deletéricas.
Este médium é da Igreja Messiânica. Podemos reparar que no seu estado normal parece ativado. Segundo informações colhidas, os messiânicos praticam diariamente a transmissão magnética. Na foto seguinte, iremos vê-lo em trabalho. Médium messiânico aplicando o passe magnético dentro dos seus conhecimentos. Observação. O messiânico aplica os fluidos com as mãos paradas e espalmadas para frente. Olha o preparo, né? Quando a pessoa encaminha seus pensamentos. As próximas fotos são referentes aos assistidos. Estamos fazendo comparações antes do passe e após o passe magnético, para que possamos avaliar as mudanças no campo energético das pessoas. Essa foto aqui, gente, ela mostra os meridianos de uma pessoa, às vezes, quando chega numa casa espírita, que ela está totalmente desalinhada. Aqui é o meridiano, né? No caso, vertical, que ele tinha que estar aqui no meio, e o horizontal. Isso daqui tinha que estar bem na direção aqui do umbigo, né? Que a gente vai ver isso. Desequilíbrio do centro mediano. Falhas das correntes determinadas pelo desequilíbrio orgânico ou espiritual. Dá uma olhada como é que fica isso daqui. Já imaginou passar a energia, né, por uma aura toda quebrada, vamos dizer assim? Aqui, linha mediana horizontal, né? A linha mediana horizontal. Observar como está desviado do centro o ponto mediano, né? Esse ponto mediano que deveria estar aqui, né? Mais aqui no centro, na direção do umbigo. O perispírito doente é sempre escuro devido à enfermidade. Então, nós vemos o perispírito aqui enfermiço, né? Todo esse perispírito bem escuro, né? Duplo etérico aqui e perispírito todo bem escuro, né? Por conta da enfermidade. Lembra, eu falei, a aura, quando nós estamos enfermos, ou também quando estamos zangados, com raiva, com ódio, ela também fica obscurecida, né? O que ocasiona um estado deste, né, para um assistido ou para nós? Tonturas, vertigens, dores de cabeça, cólera, ódio, né? Então, toda psicopatias, todos esses estados se originam quando nós estamos em desequilíbrio. Então, desequilíbrio do corpo enfermo. O corpo se desequilibra tanto no medianímico, no mediano vertical, quanto horizontal. Opa. Quando uma pessoa chega à casa espírita para ser assistida, geralmente ela apresenta o seu centro de equilíbrio desarmonizado, conforme a figura. Então, chegam aquelas pessoas bem malzinhas, com enjoo, com dor de cabeça,
com tonturas, com vertigens, elas estão exatamente assim. Nós podemos não ver, mas elas estão assim, com certeza. Nós temos chamada centralidade giratória, é isto aqui, ó, o equilíbrio espiritual. Linha mediana, centro mediano do corpo, olha aqui, na direção bem do umbigo, tanto a vertical quanto a horizontal estão retas. Isso daqui é um equilíbrio. É o equilíbrio espiritual que se obtém depois de bons tratamentos. Após ser assistida, tende a reequilibrar seus centros de força. Voltando, assistido fotografado antes de receber os passes magnéticos. Notem que seu campo fluídico encontra-se totalmente desarmonizado, né? É esse campo todo aqui, que a gente percebe que está totalmente desarmonizado, né? Os raios ultrapassando. Dá uma olhada. O mesmo assistido da foto anterior após receber os passes magnéticos. Repare como seu campo fluídico encontra-se harmonizado e direcionado. Dá uma olhada, gente, olha a diferença. E olha, até a energia, né? Recompondo energia. Vamos pegar a foto anterior? Dá uma olhada, gente. Olha como ele estava. Olha como ele ficou depois do passe. Como estava e como ficou. Bem diferente, né, gente? Esse estava bem aberto para o tratamento, né? Vamos lá no próximo. Aqui é a próxima foto. Esta foto é de uma assistida que estava com os centros de força desarmonizados, perdendo com isto muita energia e sentindo um emagrecimento progressivo e incontrolado. Dá uma olhada a desarmonia que está, e olha a energia, né? Ela perdendo, esses brancos aqui são o ectoplasma, ela está perdendo energia, saindo direto. A mesma pessoa anterior após o passe magnético. Nota-se que as emissões fluídicas agora estão harmonizadas e direcionadas. Vejam que agora aqueles riscos brancos que apareciam, mas já estão mais diluídos, né? Então, não está havendo uma perda de energia como estavam. E olha, todo o campo mais harmonizado, né? Próxima. Pessoa muito nervosa, tensa. Antes de ganhar o passe magnético, observe as descargas elétricas ectoplasmáticas ou ectoplásmicas emitidas em azul. Aqui, ó. Vem, olha aqui, ó. Tá passando tudo isso. Tudo isso é perda. Na hora que ela fica brava, né? Ela estava muito nervosa, muito tensa. Então, essas descargas elétricas ectoplásmicas, ela vai perdendo energia. Olha da onde que está saindo isso. Daqui, olha. Está saindo. Dá uma olhada. Depois que ela ganhou o passe. A mesma pessoa anterior após o passe. Gente, não é de abismar a diferença? Vamos ver antes. Olha antes, gente. É de chocar. Vamos ver depois? Olha. É impressionante, né?
Antes e depois. São coisas que os nossos olhos comuns não conseguem ver. Então, a gente fica, às vezes, será que vale? Será que a pessoa está, né? A próxima sequência de fotos foram tiradas por um colega de Belo Horizonte, Vinícius. Segundo o relato, uma lagarta foi sacrificada e fotografada passo a passo a sua agonia até o instante final. Então, era uma lagarta que estava morrendo e esse amigo dele fotografou para ver a sequência de como ela foi ficando. Esta foto é de uma lagarta fotografada no início do seu processo de morte. Vocês vão ver, é impressionante. Continuando o processo de morte da lagarta. Ele foi fotografando instantes finais da morte da lagarta. Olha a diferença disso. E aqui, lagarta morta. No princípio, no ano de 76, quando foi feita esta foto, o campo de energia era totalmente azul, mas a coloração se perdeu com o tempo. Ele fez porque, é lógico, uma foto, houve uma perda de qualidade da fotografia, né, da foto que foi tirada. A gente tem que pensar que uma máquina como essa é extremamente sensível, né? Agora veremos o caso Felipe. Ele era um garoto de 9 meses de vida, mas tinha uma doença degenerativa muscular. Ele não tinha resistência e estava desenganado pelos médicos. Os pais, após assistirem a uma palestra sobre passes, nos perguntou se este processo poderia ajudar o seu filho. Falamos que estaríamos à disposição para começar um tratamento magnético, mas a cura não dependeria unicamente dos nossos trabalhos. Assim foi feito, e durante 9 semanas acompanhamos em fotografia os passes. O fato é que a criança não conseguia reter o fluido e, com isto, na semana seguinte, apresentava as mesmas condições iniciais da semana passada. O guia espiritual da Casa Espírita, na época, Centro Espírita Paulo, o Apóstolo, sugeriu que a criança deveria, antes do passe, tomar um banho tépido e, após o passe, um banho à temperatura normal. Perguntei-lhe a razão. Respondeu: o banho tépido, quer dizer, o banho quente, né? Dilata os poros e relaxa a musculatura, fazendo com que os fluidos entrem mais profundamente. E o banho à temperatura normal contrai, fazendo assim um melhor acasalamento fluídico. Os pais não aceitaram, então eles continuaram com o processo normal, ou seja, simplesmente dando o passe. Então, foi aconselhado pelo mentor que dessem um banho bem quente na criança para que houvesse uma abertura de poros e um relaxamento, né, da musculatura. E depois, em seguida do passe, um banho mais frio, não frio, mas na temperatura normal, para ter um fechamento da musculatura e dos poros. Só que os pais não aceitaram, né? Infelizmente. No dia do último passe, estava presente conosco uma médium da Federação Espírita de São Paulo,
e ela nos trouxe uma comunicação da irmã Sheila sobre o caso. Aí está irmão, mas é irmã, viu? É irmã Sheila, sobre o caso. Relata ela: não devemos contar passes. Tomou-se 1, agora faltam 8. Tomou-se 5, agora faltam apenas 4. No caso daquele garoto, e em outros muitos casos, são necessários infinitos grupos de 9 passes, até que se restabeleça o equilíbrio então desarmonizado. Mas os pais não tinham tempo para outros passes. 30 dias após o último passe, Felipe veio a desencarnar. Então, eles não tinham, os pais não aceitaram que a sugestão dos banhos antes do passe e não conseguiram dar mais passes do que apenas esses 9, né? Então, aqui a mãozinha. Esta é a primeira foto tirada da mão inteira do garoto Felipe, antes de receber os passes de transfusão fluídica. Dá uma olhada que nada segura a energia, né? Olha o que é energia, ele perdendo. Ele não tinha nem campo áurico. Dá uma olhada. Isso tudo aqui saía, a energia não ficava retida no organismo da criança, né? Aqui, quando ele toma o passe, após receber o passe, estes passes eram semanais, mas na próxima semana, quando se reiniciava os passes, o primeiro mostrava-se totalmente azul, conforme a foto anterior, denotando que a criança não tinha capacidade de reter os elementos fluídicos. Aqui vocês percebem essa aura um pouco mais escurecida, que ele ficava, depois que ele tomava o passe, era onde se retinham, eles conseguiam reter um pouco os fluidos, que é o fluido vital. Ele tinha a perda do fluido vital, então ele não ia conseguir realmente ter vida, porque o que dá vida é o fluido vital, né? E ele perdia, mesmo com os passes. Dá uma olhada como ele perdia a energia, né? Que isso daqui tinha que ter menos, vamos dizer, não, menos quantidade, e aqui uma aura um pouco mais retida de fluidos, né? Então, ele perdia isso. Como os pais não aceitaram e não tinham tempo para poder dar mais passe, a criança não resistiu. As 2 próximas fotos mostram um jovem viciado em tóxico injetável. Este jovem era nosso conhecido e encontramos ele na avenida. Ele relatou que estava procurando um local para tomar a dose. Sabíamos que palavras não iriam, naquele momento, retirar-lhe a vontade. Oferecemos o nosso espaço de pesquisa, contanto que o ato fosse por nós fotografado e pesquisado. Ele aceitou. Após a conclusão dos estudos do seu caso, nosso amigo ficou tão admirado do efeito nocivo no seu campo energético que nunca mais pensou em praticar tal suicídio. Jovem viciado em droga antes de ingerir a cocaína. Então, perceber, né? Como está aqui, ó. Nós temos o dedo do rapaz, ó, né? Esse mais escuro é o dedo. Aqui a gente vê a aura, né? O campo áurico dele, né? E aqui a energia. Aí depois da cocaína. Dá uma olhada. Não tem
o dedo, né? Ele não tem nem mais campo áurico, tá vendo? Não tem mais, sumiu. E aqui é a perda de energia. Jovem drogado, sentindo os efeitos, perceba que os elementos fluídicos vitais estão sufocados. Tá vendo? Não tem, tá totalmente descaracterizado aqui, ó. Né? Aqui ele não tem mais esse campo áurico, porque foi tudo tomado, então ele não respira. Dá uma olhada. Tá vendo? Nem tem mais aura aqui. Nem tem mais, ó. Porque foi tudo, né? Tá tudo sufocado pelo efeito da droga. Tá vendo? Então, os fluidos vitais dele estão todos obscurecidos. Esta sequência fotográfica foi feita durante uma briga de bate-boca entre 3 pessoas, dentro de uma imobiliária. Os 3 achavam que tinham direito a uma comissão de venda maior por diversas razões. E com isto se agrediam verbalmente. A cada instante que um saía da sala para respirar melhor, eu o convidava para entrar na minha sala e já estava com a máquina pronta. E assim aconteceu com os 3. E quase que é o apanho dos 3, pois acharam que eu estava brincando com uma coisa que para eles era muito séria. Vocês já imaginaram? Estavam brigando e o rapaz chamava, vem aqui dentro, tira a fotografia do dedo. Acho que eles ficaram muito danados. Dá uma olhada, gente. Pessoa em estado de ira, raiva, no momento de uma briga, de um bate-boca. Dá uma olhada o que essa pessoinha está emitindo de raios fulminantes, né? Vocês percebem que a aura dele também está totalmente diminuída, né? E toda essa energia que ele está perdendo, né? Por isso que depois de uma briga, a gente ouve, as pessoas falam, né? Nossa, parece que um caminhão passou por cima de mim. Eu não tenho força, mas nem para levantar. Quer dizer, está totalmente exaurido, né? Totalmente. Outra pessoa na mesma condição e na mesma oportunidade. Dá uma olhada como é que está esse aqui. Esse daqui parece até aquele drogado, né? Olha, não tem nem campo áurico. O pouco que tem, ó, tá vermelho, gente. Vermelho, que é a cor da ira, da raiva, ó. Tá vendo? O pouco que ficou, né? Tá tudo sufocado, tá vendo? E aqui é a perda de energia, né? A energia saindo para o nada. Olha essa, gente. Na mesma oportunidade, o terceiro elemento do bate-boca. Perceba as descargas nervosas ectoplásmicas em branco azulado. Dá uma olhada, gente. Que dó uma pessoa está perdendo tudo isso de energia. Agora, vocês calculam, por isso que às vezes quando uma pessoa está muito nervosa e a gente fica perto, ou ela, sei lá, aponta a gente, tal, a gente parece que leva um soco, né? E a gente começa a passar mal. Vocês calculam que carga energética que essa pessoa está passando para a gente. Agora iremos observar o estado de relaxamento, quase uma meditação. Notem o equilíbrio dos campos de energia sem nenhum excesso e muito uniformes. Essa sequência de fotos são lindas. Dá uma olhada, gente. A aura, dá uma olhada. A mão de alguém que está quase em estado de meditação, né? De relaxamento.
Quando a gente fala, vamos relaxando o nosso corpo físico, é assim que a gente pretende ficar para poder dar passe. Pessoa em pleno relaxamento, início de meditação. Dá uma olhada, gente. As mesmas condições da foto anterior e na mesma oportunidade, mas uma outra pessoa. Dá uma olhada que aura mais linda, azulada, olha. E olha a harmonia, gente. Dá uma olhada a harmonia disto, olha. Olha aqui, ó. É uma coisa assim, olha, outra pessoa na mesma oportunidade anterior. Olha o azulado, gente. Em volta do branco. Olha aqui, ó, a aura azulada que contorna o dedo, né? Esse mais escuro aqui é o dedo, é a parte física. Duas crianças foi por nós fotografadas espontaneamente. Repare que crianças têm uma energia muito grande, principalmente na época de crescimento, fazendo com que muitos pais pensem que elas têm problemas e, com isto, buscam a medicina para acalmá-las. Mas este estado é natural e necessário ao desenvolvimento infantil, né? Agora é normal, toda criança hiperativa é hiperativa, tem transtorno de comportamento, que é nada, a criança tem energia mesmo. Dá uma olhada. Isso é o estado da criança, ó, dedo de uma criança. Notem quanta energia, né? Elas têm mesmo, perde energia, sai energia pelas ventas, né? Que nem o pessoal fala. Dá uma olhada, gente. É criança brincando, criança em atividade, olha. Outra criança da mesma faixa etária. É energia para todo lado. As próximas fotos foram tiradas numa casa umbandista. Os dirigentes nos solicitou que fossem feitas fotos dos médiuns no estado normal e no estado de incorporação. E assim foi feito. Vamos ver. Médium umbandista antes do processo de incorporação. Ô, Júlia. O mesmo médium no estado incorporado. Vamos dar uma olhada aqui antes da incorporação. Devia estar se preparando, né? E aqui no estado incorporado. Aqui, outro médium no estado normal, antes da incorporação. O mesmo médium anterior incorporado. Vocês veem que há uma mudança no estado de quando ele está incorporado, de quando ele está fora da incorporação. Há uma mudança áurica, olha, bastante grande. Olha, essa bem diferente, né? Dora, nesse caso, parece que antes está mais harmonizado do que depois da incorporação, é isso mesmo? Isso. Porque está bem mais bonita primeiro. É, exatamente o efeito da incorporação. Não que a incorporação vá transmitir algo de bom, ele pode estar sentindo exatamente todo o peso da incorporação, por exemplo, de um obsessor. Aí Entendeu? pode ser, entendi, aí pode ser o campo energético de quem ele está sendo incorporado que está interferindo no seu campo energético. Exatamente. Entendeu? Isso daqui não é uma foto, por exemplo, para falar que a incorporação faz melhor do que quando não está incorporado. Não é isso, é o efeito da incorporação no corpo mediúnico, no
aparelho mediúnico. Então, e também para não cairmos no julgamento, porque, tipo assim, anteriormente, os espíritos, todas as outras fotos mostravam que no estado espiritual a gente estava em melhor equilíbrio. E aí, quando entrou no bandista, anteriormente ele estava no estado espiritual melhor do que na hora da incorporação, né? Para não haver esse julgamento, deixa-se claro que depende também de que incorporação, em que campo energético a pessoa está trabalhando. Exatamente. Quem que ele estava incorporando, né? Então, o que eles quiseram mostrar é que quando há uma incorporação, há uma mudança no campo energético. Então, muitas vezes, quando nós estamos, vamos dizer, incorporados, começamos a falar, tô mal, tô me sentindo mal, vou desmaiar, vou vomitar, nós estamos sob a influência do campo magnético do espírito comunicante. Então, se o espírito comunicante está doente, nós vamos ter todos os sintomas daquele espírito comunicante. Então, vocês veem que tem uma mudança de aura aqui, ó, campo energético. Antes, o médium aí não estava incorporado. Então, é um médium equilibrado, ele estava com uma energia positiva, vamos dizer assim, né? Ele estava com uma aura iluminada, ele estava bem, estava equilibrado. Vocês podem perceber que o campo aqui, olha, está tudo harmônico, né? Ele estava harmonizado, olha. Tudo arredondadinho, tudo, não tem nada de faísca saindo, nada, né? E aqui, quando ele incorporou. Tá certo? Dá uma olhada. Então, tem efeito ou não tem efeito sobre o médium? Tem. Né? Era isso que, no caso, o presidente lá da casa queria ver, queria anotar, e até mesmo porque às vezes esse problema de mas o médium faz escarcéu, mas o médium fica passando tão mal. Olha aí, gente, é campo magnético isso. Né? Então, na hora que ele está incorporado, ele está sob a ação do espírito comunicante. Aí, depois que ele desincorpora, é claro, para isso a gente estuda, para isso a gente faz a nossa reforma íntima, aí ele voltará a estar assim com o campo magnético dele. Tá certo? Assim, ele estava incorporado. Então, vocês veem que tem uma influência do espírito comunicante sobre o campo energético e magnético do médium, né? Outro médium na mesma oportunidade dos anteriores no seu estado normal. Aqui. Médium incorporado. Agora, vocês veem que essa daqui, por exemplo, é uma foto onde ele está incorporado e a situação áurica dessa incorporação é melhor do que a anterior. Então, provavelmente, este espírito que ele estava incorporado não estava na mesma condição energética do outro espírito que estava se comunicando no outro médium. Vocês veem como há a diferença, inclusive disso. Olha, vamos dar uma voltadinha. Aqui, ó, a incorporação, né? Aqui, o médium sem incorporar, desse caso anterior. Aqui ele incorporado. Esse é o outro caso, é o outro médium sem incorporação e ele incorporado. Dá uma olhada na incorporação, como está diferente a projeção áurica. Então, vocês veem que há uma diferença até mesmo no campo áurico do espírito comunicante. Né? Como muda o nosso campo, não no campo áurico do espírito comunicante, me perdoem,
a energia magnética, né? A energia do espírito comunicante sobre o campo áurico do médium, tá? Então, a diferença que se processa dependendo da incorporação. Então, vocês veem que a coisa é científica, é comprovada. Aqui outro. Este é o estado normal do médium presidente dos trabalhos. Esse aqui era o presidente do trabalho, que estava presidindo o trabalho, dirigindo o trabalho e provavelmente o que pediu as fotos, né? Médium presidente no estado de incorporação. Tá vendo? Aqui ele, sem incorporar, e aqui ele incorporado. Provavelmente também um espírito comunicante de uma transmissão energética, fluídica, bem mais leve, que ele não tem uma modificação tão grande, né? Tá aqui ele incorporado. Esta foto foi feita no IBPP, Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas, em São Paulo, pelo professor Hernani Guimarães Andrade. O professor Hernani Guimarães Andrade foi um grande estudioso do espiritismo, né? Esta foto é muito conhecida por efeito fantasma. Olha que coisa linda. É muito bonita, né? Esta foto é de um anel impregnado dos fluidos magnéticos da pessoa que estava usando. Gente, depois a gente não quer acreditar, né? Quando a gente às vezes pega numa peça ou numa coisa e a gente fala, nossa, não está legal, não fiquei bem, peguei, não me senti bem. Olha como tem fluido magnético impregnando um objeto, né? Esta foto que veremos agora é muito especial. Ela foi feita sem nenhuma preparação, pois coloquei sem querer, ao acaso, um livro de capa preta, e nesta capa está inserida em dourado e baixo relevo a figura cristã. O livro chamava-se Caminhos da Fé. Esqueci este livro em cima do dispositivo onde se coloca o filme para fotografias Kirlian. No escuro, quando fui fotografar, esqueci de retirar o livro e coloquei o filme exposto em cima do livro, bem acima da figura do Cristo. Fotografei pensando estar fotografando o meu dedo e saiu esta foto. Repare que os lábios parecem esfolados em sangue. Um filete de sangue desce da testa, simulando os cortes feitos pela coroa de espinhos. E mais, a aura branca a envolvê-lo. Depois, tentei fazer melhor, mas não consegui nem mesmo o resultado inicial. É com esta foto que costumo encerrar as minhas palestras sobre este tema. Dá uma olhada que lindo, gente. A foto de Jesus. Lindo, né? Olha, saiu na foto do rosto dele todinho. Aqui a aura branca. Olha que é uma foto só, né? Saiu a foto da foto dele, ó.
Bem demais, né, gente? Esta foto é única. Este trabalho de pesquisa foi feito no ano de 1976, contando com a ajuda dos Centros Espíritas Paulo, o Apóstolo e Isaac Lima, e com inteiro apoio dos respectivos presidentes, senhor Otávio e senhor Benigno. O meu maior incentivador foi o meu pai, Frontino M. Pontes, que a todo momento me alimentava de instruções e ideias devido ao seu potencial de conhecimentos nesta área. Este trabalho é para uso universal e pode ser exibido sem restrições. Apenas peço os devidos créditos. www.psc.br/cev.htm de Márcio Pontes, psicólogo.